Olá, boa tarde. Vivemos mais, mas vivemos melhor? Que educação dar aos nossos filhos? Que sentido tem o meu trabalho? Como será a minha aposentadoria? Onde a tecnologia vai nos levar? Discutir os desafios do mundo pós-moderno é a proposta da nova série da TV Cultura, Terra 2. Que lugar é esse? Que Terra 2 é essa? Terra 2 é uma produção inédita da TV Cultura e traz para a TV uma reflexão sobre os dilemas do mundo pós-moderno. Dividido em 3 blocos, o programa mostra os apresentadores, o psicanalista Jorge Forbes e a atriz Maria Fernanda Cândido, discutindo conceitos que serão abordados e os bastidores da elaboração de cada episódio. A dramaturgia ilustra os conceitos que, no final, são analisados pelos apresentadores. O programa vai mostrar que já estamos vivendo em Terra 2, um planeta que exige dos habitantes uma nova postura diante de tantas e tão rápidas transformações. E a gente pode mais do que a gente quer. A gente pode viver mais tempo do que o tempo que a gente quer viver. É bom isso, hein? A gente pode mais do que a gente quer. O primeiro episódio mostra um compositor com muitos seguidores virtuais que recebe uma sentença de morte. A partir daí, ele decide convidar um jovem filho de um amigo. Você é o Tom? Para um jantar onde faz uma proposta irrecusável. Olha, Tom, eu entendo que você não queira aceitar. Mas o problema é que talvez você tenha que aceitar. Esse conflito aí. Você pode perder o patrimônio, né? Mas você não pode perder a honra. E isso você acha que é a Terra 2? Eu acho que sim. Isso é Terra 2. Muito legal. E no embalo da nova série da TV Cultura, Terra 2, conversamos hoje sobre os desafios do mundo pós-moderno. Recebemos o psicanalista Jorge Forbes, um dos criadores e um dos protagonistas da série, e Ricardo Elias, co-diretor do Terra 2. Você pode aqui participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer estar aqui com você. A reportagem começou aí mostrando essa palhinha, né? Nós percebemos que são várias as questões, então, abordadas. Tem programa aí para 3, 4, 5 anos. Tem, né? Então, e cada capítulo um tema que, assim, é um dilema nosso de cada dia, Forbes. Olha, a gente partiu do princípio que nós estamos completamente desbussolados, que a gente perdeu o rumo. Os últimos 30 anos nós vivemos uma revolução da maneira de viver maior que dos últimos 2.500 anos. A gente não nasce mais da mesma maneira, a gente não educa da mesma maneira, a gente não ama da mesma maneira, a gente não trabalha, não se aposenta, a gente não morre, aliás, a gente não vai morrer, quer dizer, vai demorar muito para morrer. Enfim, e as pessoas, no primeiro momento, ficaram felicíssimas com o advento do que a gente chama de pós-modernidade. Né? Disseram assim, legal, agora eu posso fazer um monte de coisa. Só que é um mundo também de opções, é um mundo de escolha. E as pessoas começaram a ficar muito assustadas, porque perderam a bula anterior e não sabem como se localizar nessa nova terra. Então, nós achamos que era fundamental ter um programa, especialmente na TV Cultura, com essa pegada, com o objetivo de dizer, olha, dá para viver em Terra 2. É um momento único na história da civilização, é um momento fantástico de renascimento humano, porque quando você não tem bússola, você não tem padrões, como a gente tinha antigamente, você tem que inventar soluções singulares e se responsabilizar por elas. Você já pensou quem tem a chance de fazer isso? Quer dizer, uma abertura para a criação também, né? É um mundo profundamente criativo. Ricardo, conta pra gente um pouquinho como é que vai funcionar na prática, né? Porque vocês têm a escolha de um tema, como nós falamos, assim, várias questões aí que estão no dia a dia das pessoas, e é misturado com dramaturgia. Sim. Explica pra gente como que é. Então, eu co-dirijo o programa junto com a Mica Lins. A Mica Lins também é diretora do programa. E, assim, como tem essa temática, que é uma temática diferente, nova, a gente também procurou um formato diferente para o programa. Tem essa mistura da dramaturgia no programa, mas o que eu acho que é interessante, que o Jorge participa bastante disso também, o processo de criação da dramaturgia, a leitura com os atores, os ensaios, a gente vai passando os conceitos de Terra 2. Quer dizer, na leitura de mesa que estão os atores, que a Mica Lins dirige os atores ali, o Jorge também está. E aí ele interfere junto com os atores, então é importante que os atores entendam o tema para poder depois fazer a dramaturgia. E nesse entendimento deles do tema, a gente explica também os conceitos de Terra 2. Né? Agora, Terra 2, né? Por que Terra 2? Se é Terra 2, entendemos então que existe Terra 1.
Terra 1, chamado Planeta, que né? Ninguém pensa, como alguém me perguntou outro dia assim, puxa, você vai estrear Terra 2, eu perdi o Terra 1. Então, para entender, eu tenho que começar pelo Terra 1, né? Bom, ninguém perdeu Terra 1. Terra 1 era o mundo que a gente vivia até 30, 40 anos atrás. O Terra 2 foi um termo que eu propus ao Marcos Amazonas, quando a gente começou a inventar esse programa, porque eu achei que é mais sensível, não sei como é que você vê, mas é mais direto. Se eu disser que havia um mundo moderno e nós passamos para um mundo pós-moderno, eu acho muito acadêmico. As pessoas não vão se localizar muito, porque a palavra moderno em português quer dizer aquilo que ocorre hoje. E, no entanto, do ponto de vista acadêmico, modernidade é algo que acabou há 30, 40, 50 anos atrás. Então, para dizer, não, vai se chamar, por exemplo, imagina se hoje a gente estivesse dizendo um programa que vai estrear amanhã, chamado A Pós-Modernidade em Você. É confuso esse negócio de pós-modernidade. Terra 2 é direto, ele tem todo mundo saca. Assim, é verdade, eu estou numa nova terra. Só o fato de você saber que você está numa nova terra já diminui a ansiedade das pessoas. Porque as pessoas estão se sentindo tão desacorçoadas, tão fora de lugar, de alguma maneira, porque elas acham que o mundo é igualzinho ao que era. Então, quer dizer, nós não estamos falando do futuro, é o presente. Não, é o que presente. Terra 2 já existe. Mas todos já nos demos conta disso? Todos nós já nos demos conta que a gente não entende muita coisa do que está acontecendo. Isso a gente se deu conta. Mas que é uma nova Terra, ainda não. Então, como a Terra 2, o tempo atual, é muito parecido geograficamente com a Terra 1, a gente fica achando que se a gente fizer as soluções, a maneira de viver que a gente fazia antigamente, que vai dar certo. Não vai. E quando não vai, a gente fica aflito, a gente fica nervoso, a gente fica reacionário, a gente volta a ser nostálgico, a gente busca uma certa bússolas rígidas de viver. Mas isso não vai dar certo. Então, só o fato de repente, dizer para as pessoas, gente, calma, isto é um novo planeta. E vamos conversar sobre ele e saber como é que a gente se orienta dentro dele. E o que você falava com o Ricardo agora há pouco, eu queria ressaltar no trabalho dele, da Minca e do Bacana, que é o diretor de arte, que eles perceberam que o programa em si, né, o programa também tinha que ser Terra 2. Que seria difícil a gente dizer que em Terra 2 não existe mais dentro ou fora, não existe mais aparente e escondido, que esse tipo de topologia, de arquitetura não funciona mais. E aí eles fizeram um programa onde tudo se interpenetra. Então você vê a coxia, você vê o palco, enfim. Agora, Ricardo, essa questão também do Terra 2 chega também na forma de contar a história na TV, porque nós também estamos em constante modificação. A tecnologia traz também um desafio nesse sentido, né? Sim, tem uma coisa que o Jorge colocou aqui. Em vários momentos que a gente estava ali com os atores, ou até com a própria equipe, que dependendo da abordagem do tema, sempre tinha alguém que falava, pô, eu estou passando por algo assim. Sempre alguém tinha um caso para contar. Muitas vezes eram as câmeras. Muitas vezes eram as próprias câmeras. Que de repente largava. Oi, comigo também. Aqui eu tenho... Sempre tinha uma proximidade com o tema que estava sendo discutido. Pô, eu estou passando por algo parecido, entendeu? E tem algo que a gente fez, assim, que eu acho que ficou super bonito, assim, com a participação de muita gente, que às vezes, por exemplo, o ator fala uma fala na mesa, na leitura, depois a gente mostra essa mesma fala no ensaio e depois mostra essa mesma fala na dramaturgia em si, né? Na dramaturgia final, entendeu? Quer dizer, esses vários momentos da mesma fala, ela era extremamente bacana, assim, do jeito que a gente foi construindo, assim, acho que isso tornou o programa bem interessante. Quer dizer, o making of é parte integrante do processo. Vamos ver um trechinho, então? Quero continuar vivo virtualmente. E acho que você vai ser eu melhor do que eu mesmo. Quero continuar vivo virtualmente. E acho que você vai ser eu melhor que eu mesmo. E eu acho que você vai ser eu melhor do que eu mesma, entendeu? Como você pega toda essa coisa, toda essa conceituação, essa nova percepção do mundo, o teu pensamento, e a gente leva para a ficção, que, né?
Eu acho que é isso, Arte, porque na dramaturgia a gente vai ter oportunidade de constatar e verificar situações que vão nos possibilitar também discutir sobre isso de uma maneira mais concreta, mais palpável. Então, essa foi a ideia de trabalhar com a dramaturgia, para poder justamente discutir esses conceitos em situações que a gente vai encontrar nesses episódios, nesses textos e tal. E aí, como que funciona essa parte de linkar o tema com os textos? Eu acho é diferente você fazer um programa de perguntas e respostas, que existem vários muito bons, aonde você trata de um assunto objetivamente, né, e conceitualmente. Aí, de repente, você faz um programa onde todas as cenas se interpenetram, onde existe essa dramaturgia. No meio do programa, você faz uma peça de teatro. Isso possibilita para as pessoas, para quem está vendo, múltiplas identificações. Porque quando você vê o singular da vida de alguém, você diz, eu sou parecido com esse alguém. Ou você diz, não, eu não tenho nada com esse alguém. Imagina, eu não gosto disso. Eu seria totalmente diferente. Então, você multiplica a possibilidade identificatória do espectador. E esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que as pessoas se vejam tocadas com essas novas formas de viver e possam elas também saírem dos seus ensaios de vida e subirem nos seus palcos. Então, o programa tem essa mensagem, né? Venha você para o exercício do palco da sua vida. Porque a dramaturgia, ela não é ilustrativa, denotativa, assim, didática nesse sentido, né? Ela levanta algumas questões que depois, no final, o Jorge, com a Maria Fernanda, concluem, entendeu? Quer dizer, ela não é uma ilustração de um conceito ali. Ela levanta alguns pontos que a gente pode discutir depois. Né? Não sei se a gente conclui, porque a gente tenta exatamente deixar Então, é justamente aberta. jogar uma semente para a pesua também pensar, deixar espaço para ela também. É levar até assim, 1 metro da resolução da questão e daí passar para a pessoa. Agora, é uma mudança universal. Todos, né, estamos passando por isso e talvez assim, a velocidade com que isso vem acontecendo é que faz com que... Será que estamos falando do futuro, é do presente, isso já está acontecendo? Acho que uma velocidade nunca antes, né, foi desse jeito, Forbes. Agora, assim, nós, os brasileiros, comparado assim com pessoas de outros países, nós estamos nos adaptando bem a essas mudanças? Não faz cara triste quando fala os brasileiros. Não fiz, não. Os brasileiros são ótimos, né? A gente tem... É que brasileiro, como o Nelson Rodrigues dizia, né? Nós temos um tamanho sensação de cachorro. É cachorro... Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata, como ele falava, né? Só no Brasil mesmo, só o Brasil, sei lá o quê. E do ponto de vista da pós-modernidade é o contrário. Os cientistas sociais, os cientistas das humanidades, para usar um termo geral, estão todos eles observando com lupa o Brasil. Por quê? Porque do ponto de vista da estrutura do laço social, a sociedade brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Ok, tem crime, tem fome, tudo isso nós sabemos, mas não precisamos ficar repetindo isso todo o tempo inteiro. Afora esses aspectos, eu estou falando da estrutura do laço social, a forma que a gente se dá, a flexibilidade que nós temos, a diversidade que nós convivemos. O fato de, por exemplo, uma vez por ano, nós conseguimos fazer uma mágica que é colocar 5.000 pessoas de diferentes estratos sociais, econômicos, culturais no meio de uma avenida, né? 400, 500 mil em arquibancadas e milhões nas suas casas, alguém ia fazer com um apitinho e tudo aquilo funcionar numa mais fantástica organização da satisfação humana, em termos psicanalíticos, do gozo humano. Isso são fenômenos típicos do Brasil que fazem com que as pessoas digam, como por exemplo o Domênico De Masi, que já esteve aqui, dizer assim, escuta, um país que consegue organizar esta bagunça desta forma tem muito a ensinar ao mundo, porque o mundo está totalmente perdido na referência que tinha até então. Ninguém entendeu, a imprensa não entendeu, o povo não entendeu a eleição nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, de repente ter essa pessoa que está... Que ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ninguém, 99,9% não esperava, mas tem alguns trabalhos que previam direitinho o que se passou. Ninguém esperava o Brexit e ninguém espera a Marine Le Pen ganhar na França.
Ainda bem que a semana passada os holandeses conseguiram pôr de fora aquele cara de topete loiro, né, reacionário até a última raiz do cabelo, dos vários cabelos que ele tem. Então, quer dizer, as pessoas não estão entendendo e o brasileiro, ele convive bem com uma sociedade pós-moderna, com a sociedade Terra 2, com essa sociedade que eu acabei de falar, múltipla, flexível, criativa. Nós sabemos, nós não ficamos apavorados com essa maré, né? Nós sabemos nos localizar. Então, acho que não é a troco de nada que Terra 2 surge como programa no Brasil. Agora eu vejo que um outro tema que vocês colocam bastante é a questão da mudança das relações aí, que as relações estão mais horizontais e menos verticais. Então, nós percebemos isso na relação de pai para filho, por exemplo, nas relações dentro das escolas também, né, que antigamente tinha o professor, que ele tinha a verdade absoluta para os seus alunos, e não, hoje os estudantes vêm para a sala de aula e trazem as novidades. E dentro das empresas também, né, Ricardo? Até na hora, na direção assim, do seu próprio trabalho, eu imagino que isso aconteça, né? Então, a gente teve, não existe mais essa verdade teve na absoluta. dramaturgia assim, diversos temas, né? Na verdade, assim, sempre tem um tema principal, né, que inicia a discussão. E esse tema, depois, ele é roteirizado a partir de uma sinopse aprovada pelo Forbes, é construído um roteiro de dramaturgia. Quer dizer, o roteiro de dramaturgia ele é o coração, mas antes disso a gente tem várias discussões. Dentro dessa dramaturgia, por exemplo, a gente tem situações que, por exemplo, o próximo programa da terça-feira que vem são 2 atores dentro de um camarim discutindo o medo, falando de medo. Eles vão até o atentado na França, falando de várias outras questões. Tem uma que se passa dentro de um colégio, de uma sala de diretor de uma escola. Tem um que se passa dentro de uma empresa. Tem um outro que são 2 velhinhos que se perdem numa estrada e discutem a velhice dentro de uma estrada porque o carro quebrou, eles ficam falando da velhice. Então, a gente tem vários temas que são abordados a partir desses tópicos todos. Eu só acrescentaria que os pontos que você levantou, o chefe na empresa, o pai na família, são posições verticais. Né? Até muito pouco tempo nós tínhamos essa sensação de orientação dentro de casa, que era dado pelo pai, a idealização na empresa do grande chefe, do grande presidente, e um sentimento de pátria também muito marcado na sociedade civil. O sentimento de pátria ficou relativizado com mercados comuns e com as implicações de um país com os outros. A empresa, alguém que se acreditar realmente como chefe dogmático e geral, perde o emprego em pouco tempo. Né? E o pai, há muito tempo, já descobriu que ele não tem essa bola toda de sentar na cabeceira da mesa e pôr ordem naquela bagunça familiar. Não é assim. Por quê? Porque isso são estruturas verticais do lado social e nós estamos numa estrutura horizontal. Uma estrutura horizontal fala em participação, fala em indução, fala em amor. O amor é horizontal. Fala em amizade. Não existe maior emoção humana que a amizade. Nós estamos num grande momento da amizade como cimento do laço social. E quando você tem uma sociedade que não é vertical, você tem uma sociedade também que não é padronizada. Porque quando eu digo vertical, é porque no ápice do triângulo do laço social existe um padrão. Então, eu quero chegar lá. Então, eu vivia nessa sociedade. Eu sabia que eu estou aqui, eu queria chegar aqui e tinha uma forma de acesso a esse ponto. Quando você horizontaliza a sociedade, você despadroniza ou você polipadroniza. Você tem vários caminhos possíveis. Ao ter vários caminhos possíveis, diminui o critério de disciplina do mundo anterior e aumenta o critério de responsabilidade do mundo atual, porque você é responsável pelas suas escolhas. E é aí que está a dureza da questão. É como se existisse um manual que agora e agora não tem mais manual. Não tem mais manual. E agora você tem 10 possibilidades pela frente, você tem que escolher uma. A única certeza que você tem qual é? Que você vai perder 9. Você não tem nenhuma, não é verdade? Você não tem nenhuma certeza do acerto daquela que você escolheu. E aí as pessoas se apavoram e vão correndo buscar assim, quem é que tem a nova bula? Vai, por exemplo, pelo maldito livro de autoajuda. Por que maldito? Porque se fosse de autoajuda, você teria que escrever o livro. Se você comprou, já não é mais livro de autoajuda, não é verdade? Então você vai como é que eu faço? O meu queijinho hoje fez isso, a melancia e tal, e você tenta seguir aquelas coisas direito. É muito chato, a vida fica aborrecida
e vai contra a criatividade Então, humana. dizer que bula não existe é uma boa notícia. A bula não existe. Nós somos todos, hoje em dia, GPS ambulatórios, assim, que a gente vai andando. Tipo assim, estou vindo para a televisão e encontrei um amigo, vou tomar um café, corrigindo rota, né? Saí do café e passou uma amiga que vai me dar uma carona, corrigindo rota. Todos nós corrigimos rota o tempo inteiro. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. A gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Já conversamos sobre alguns dos temas que farão parte da série Terra 2, que estreia amanhã aqui na TV Cultura. Com a gente, o psicanalista Jorge Forbes, um dos protagonistas do programa, e Ricardo Elias, co-diretor do Terra 2. Antes de voltar aqui para o papo, eu vou chamar mais um trechinho da série. Maravilha. Escrevendo, compondo. Como? Eu deixei algumas coisas escritas. Muitas outras composições prontas. Então, depois que eu morrer, eu quero que você vá colocando essas minhas coisas na rede. E depois que essas coisas acabarem, eu quero que você componha e escreva no meu lugar. Olha lá, essa questão, né, que ele fala que como Você se a pessoa... o programa. Não contou o final Foi, ainda. esse pedaço foi liberado pra gente, hein? Foi. É pra dar um gostinho. Eu já estava segurando. Não, parou. Tá bom. Parou. Né? Que é mais a partir de amanhã, às 10h30 da noite, certo? Mas tem essa questão da tecnologia, que é um grande desafio também, né? O papel das redes sociais, ele comenta ali que quer continuar vivendo, né, nas redes sociais. Nós estamos As redes sociais também talvez sejam um dos grandes desafios aqui nós que habitamos Terra 2? Eu acho que o grande desafio não é em si a rede social, para mim ela é uma solução. O grande desafio é nós enfrentarmos o que se chama a revolução N, B e C. N é nanotecnologia, B biotecnologia, I é informática e C é cognitividade. N, B e C, a gente vai ver muito essa sigla por aí. E o desafio é como é que a gente vai se localizar frente às novas possibilidades que nós temos. Porque nós podemos muito mais do que nós queremos. Então, como é que... antigamente dizia, se eu pudesse, eu viveria mais 10 anos. Hoje você pode. Se eu pudesse, eu ligaria para você no Nepal. Você pode, você não ligou porque você não quis. Então, hoje em dia, mais que nunca, nós estamos numa ética de você se responsabilizar por aquilo que você inventa e você quer passar no mundo. Totalmente diferente do momento anterior. Ricardo. O que eu acho que é bacana, assim, que o programa, assim, ele não é um programa de filosofia, nem um programa de psicanálise. É um programa extremamente amplo. Assim, ele aborda várias outras questões, entendeu? Assim, no início, acho que teve assim, uma ideia de que as pessoas achavam que ia ser um programa futurista. A gente tem alguns programas que se passam para frente de 2017, entendeu? Assim, mas também tem muitos programas que se passam nos dias de hoje até... Então, não é um programa assim, só sobre o futuro, na verdade, é sobre algo que está acontecendo agora e, ao mesmo tempo, assim, tem essa diversidade temática, assim, que vai além, como eu falei, além da psicanálise e além da filosofia, quer dizer, ela abrange várias outras áreas. Acho que isso que é bacana. Por exemplo, assim, qual que é, justamente, né, nesse seu desafio da direção, da pessoa começar a assistir ali e já perceber, opa, está falando comigo, isso tem a ver comigo, né? Sim. Quer dizer, a gente tem um programa que, como eu falei aqui, que são só sobre 2 atores, que aborda a questão da criatividade e em relação à ideia do medo. Tem um que a gente aborda a questão da educação. Tem um que é sobre paternidade, mas também é sobre carreira ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, fala da relação pai e filho, mas também aborda a questão da carreira. Vêm sozinhos. E os temas vão se entrelaçando, e vários temas acabam voltando depois, assim, a gente volta e rediscute eles a partir daquela perspectiva. Na verdade, nunca é uma face só, né? É um negócio que... Nenhuma dessas alterações vem sozinha. Sim. Né? Por exemplo, você falou do professor agora há pouco. Os professores estão desesperados.
Porque quando a geração dos pais foi criada, a gente imaginava que futuro a gente previa. Meu filho, se você não fizer isso, então amanhã você não vai ser tal coisa. Os pais previam o futuro e hoje em dia o futuro se inventa. Se você virar para um menino hoje e disser, se você não fizer isso, amanhã você não será tal coisa, ele vai rir de você, porque ele não, isso não é uma realidade para ele. Os professores ficam desesperados porque não sabem professorar, entre aspas, de outra maneira. Porque as mudanças aconteceram muito rapidamente também dentro da sala de aula. A gente não pode mais fazer uma agenda ou de educação, ou de política, ou seja qual for, sem levar em conta a revolução tecnológica. Olha só, as pessoas aqui participando, Luiz Andrade, que programa fantástico, parabéns, é um dos poucos da TV aberta que nos leva a refletir, a pensar. O Tony Souza pedindo aqui, reafirme o dia e o horário, estava faltando isso, vou assistir com certeza. Estreia amanhã, terça-feira, vai ser toda terça-feira, às 10h30 da noite. E Souza Pereira aqui via Twitter, Terra 2 é o espaço televisivo da discussão na sociedade do conhecimento. Vamos terminar então com um convite para as pessoas. Tá bom. Vem cá. Convidar as pessoas de casa para assistir Terra 2, um programa extremamente bacana, assim, é um programa divertido, inteligente, que aborda uma série de outras questões do mundo contemporâneo. Jorge. Te vejo em Terra 2. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, então. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso e até uma próxima oportunidade. Até lá. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.